Olá, eu sou o Jordão Augusto e hoje eu vou te explicar a diferença entre Idori e Idori-komi. Se nós analisarmos a palavra Idori, nós temos o verbo iru e toru, que se converte em tori e quando se junta, dori. Então seria mais ou menos como pegar a pessoa aonde ela está. E Idori-komi, esse komu, que se converte em komi, significa preencher. Então seria como pegar a pessoa onde ela está e preencher. Qual a diferença dessas duas técnicas ou, a depender do professor que ensina, esses dois métodos? Se observarmos a partir da visão dos professores, Idori, a ênfase está no primeiro corte. Idori-komi, a ênfase está no segundo corte. Então, se nós analisamos, por exemplo, um primeiro movimento no Kyuchi, a ênfase estaria no primeiro corte quando nós falamos em Idori. E a ênfase estaria no segundo corte quando nós falamos, por exemplo, em Idori-komi, quando preenchemos com o segundo corte. Porém, essas duas teorias implicam detalhes muito importantes. Para você aplicar a primeira forma, Idori, nós devemos primeiramente analisar a posição do adversário e a maneira como ele se movimenta. Por mais que o sistema pedagógico nos leve a um processo de repetição através de katas, é muito importante que você analise qual o movimento, qual a proporção desse movimento e principalmente a sua posição. O que eu quero dizer com isso? Imagine que eu devo realizar uma técnica em Idori e o adversário está exatamente aí. A maneira como eu me aproximo vai marcar uma extrema diferença dentro dos meus estudos. Os professores ensinam que no momento em que nós vamos aplicar a técnica, nós devemos ter uma pequena aceleração. Essa pequena aceleração, ela vai surpreender o adversário exatamente onde ele está. Inúmeras histórias marcam esse tipo de técnica, uma vez que o Japão foi talvez o único país que esteve tanto tempo em guerra interna. Isso proporcionou um desenvolvimento de um processo dentro da sua idiosincrasia em perceber o inimigo, lutar contra um inimigo comum, entender as estratégias do inimigo, sobrepujar as estratégias do inimigo. Nós sabemos que a mãe do progresso é a necessidade. E nesse caso, se nós adicionarmos o clima, a geografia, nós vamos ter um embasamento cultural muito interessante e muito importante. Por mais que dois movimentos sejam executados, tanto em Idori como em Idori-komi, um detalhe muito curioso marca essa diferença. No Idori-komi, o segundo golpe é o que finalizaria a vida do adversário. E no Idori, o segundo golpe seria apenas aquele golpe de misericórdia. Mas o adversário já estaria imobilizado. Analisamos uma pequena diferença. Em Idori, o meu movimento poderia alcançar a mão do adversário, o braço do adversário, o tronco do adversário, o pescoço, a depender da altura. Porém, a ideia seria que ele estivesse imobilizado neste primeiro movimento. No Idori-komi, não. Eu entro com o primeiro movimento, esperando que ele tenha alguma condição de defesa, ou mesmo que eu tenha êxito, o segundo movimento vai ser um movimento decisivo. Assim sendo, nós temos algumas diferenças consideráveis que eu vou te mostrar agora com os cortes. Imaginemos que o movimento esteja relacionado ao Nukitsuke ou Nukyuchi, para em seguida executar algum movimento em Kirioroshi ou Makogiri.
Aqui nós estaríamos falando em Idori. Então a ênfase seria no primeiro movimento. Ó. Eu poderia guardar a espada ou simplesmente, depois do corte, executar uma técnica. Uma vez que o movimento ele tem como princípio imobilizar em um primeiro corte. Se este movimento fosse em Idori Komi, seria isso. Em outras palavras, nós utilizaríamos o primeiro corte para apenas debilitar o adversário e o segundo seria um corte decisivo. Vamos a mais detalhes sobre isso. Caso nós estivéssemos falando desse mesmo Idori Komi, com 2 cortes, o primeiro corte, independentemente de qual seja, ele deve posicionar a katana de uma maneira que dificulte o movimento do adversário para somente em seguida atacar. Ou seja, o meu primeiro movimento, ainda que não tenha êxito, estrategicamente ele deve imobilizar a ação do adversário. Então, distintas sequências são ensinadas pelos professores dentro deste processo, né? Lembrando que uma vez que nós estamos aqui, a minha katana deve posicionar de uma maneira que vá dificultar a ação dele. Então, muitas posturas foram adaptadas a este processo, a esta condição, para que fosse possível a ação deste movimento em sequência. Pratique sempre de maneira pragmática, com cuidado, principalmente porque uma katana é afiada, e o ideal é que seja uma alegria, não uma tristeza. Pratique com cuidado, atenha-se aos detalhes e eu tenho certeza que o resultado vai ser muito satisfatório.